Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos, meus amigos. Hoje, esse domingo abençoado por Deus, estamos aqui já para deixar aqui uma saudação de bom dia a todos vocês. Você que nesse momento está chegando aqui na minha página do Facebook, como você já sabe, me conhece, eu sou o seu amigo, presbítero Gleison Silva. E hoje eu quero aqui conversar com cada um de vocês a respeito das condições a qual estamos vivendo na nossa cidade Planaltina de Goiás. Então eu quero aqui nesse momento falar especificamente para os meus amigos aqui de Planaltina de Goiás, mais conhecido como Brasilinha. Olha só, irmãos, nós somos a igreja Assembleia de Deus Missão Buritis 2, né, aqui em Planaltina de Goiás, na pessoa do nosso pastor Ronaldo Santos, né, juntamente com os seus líderes, seus pastores. E olha só, nós estamos vivendo situações complicadas. Em frente ao nosso templo, né, nós estamos com grandes dificuldades. Por quê? Porque a administração pública literalmente abandonou Planaltina de Goiás. E em frente ao templo está intransitável, certo, pessoal? Está difícil de transitar em frente ao templo. As pessoas que transitam pelaquela rua principal do Jardim Paquetá está intransitável. Então nós estamos tendo grandes transtornos, né? Grandes problemas, grandes dificuldades com o acesso dos irmãos, com o acesso das pessoas ao templo, tá certo? Mas este problema não se restringe somente à rua a qual nós temos o ministério. Está por todos os cantos da cidade. A cidade de Planaltina de Goiás hoje, irmãos, está literalmente abandonada pelo poder público, tá? Olha só, eu estive passando no Jardim das Paineiras, né? Nas Palmeiras também. Olha só, a situação dos nossos amigos moradores de todos esses setores é lamentável. As pessoas não têm mais o livre direito, o livre arbítrio de ir e vir. Por quê? Porque são impedidas pela buraqueira que está pela nossa cidade, tá? Tem muitas pessoas que estão aí enfermas, acamadas, e não tem nem mesmo como um transporte buscá-los em suas casas, porque não tem como se aproximar das suas casas. Pessoas cadeirantes, tá certo? Aqui no Jardim das Paineiras, no Paquetá, tem um amigo que ele é cadeirante e ele está sofrendo muito com essa situação, tá certo? As autoridades não estão fazendo nada em prol da sociedade planaltinense, tá certo? As pessoas não podem se calar diante dessa situação. Planaltina de Goiás está literalmente abandonada pela sociedade e nós não podemos falar, nós não podemos reclamar, porque muitas vezes surgem pessoas tentando nos calar. Nós temos que colocar um basta, botar um fim nessa situação. Não podemos nos acostumar com essa situação caótica que estamos vivendo. Planaltina de Goiás hoje é uma das cidades do entorno do Distrito Federal que está literalmente abandonada pelo poder público, tá certo? Todos os setores de Planaltina de Goiás estão dessa forma. As ruas estão esburacadas, verdadeiras crateras se abriram, tá certo? E não adianta colocar culpa no mau tempo, não adianta colocar culpa na chuva, porque isso se arrasta por muitos e muitos anos. São mais de 5 anos que Planaltina de Goiás está afundada nessa buraqueira por causa da política pública, a má administração dessa cidade. Não é possível que não exista alguém que venha nos ajudar. Não é possível que não exista alguém que venha lutar pelo direito do povo planaltinense. Nós não podemos nos calar. É muito bonito agora, 2020, né? As pessoas falarem que os projetos políticos, mas na época que realmente deveriam fazer, não fizeram. Nós não podemos nos calar. População de Planaltina de Goiás, nós temos que nos unir para poder mudar o quadro que estamos vivendo. A população está abandonada. A população está humilhada diante da sociedade. Todas as outras cidades do entorno do Distrito Federal passam a mesma situação, mas nós temos que lutar por nós aqui. A população tem que se unir, tá certo? As pessoas mais humildes, mais simples dessa cidade, às vezes compram transporte, compra um carro, um veículo, uma moto, uma bicicleta, compra uma moto aí para pagar em 48 vezes.
E muitas vezes ele começa a pagar aquele objeto, aquele transporte que ele adquiriu, aquele veículo, e o veículo literalmente ele fica quebrado porque anda pelos buraqueiros da cidade. É uma vergonha para nós, é uma vergonha. A população de Planaltina de Goiás sendo humilhada por causa da má administração dessa cidade. E não podemos reclamar, não podemos falar, mas eu quero falar para vocês, nós não podemos nos calar. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. A população não merece passar por tudo que está passando. A população tem que ser tratada com dignidade, com respeito, porque nós pagamos nossos impostos. Todas as vezes que nós vamos ao mercado, todas as vezes que nós vamos na mercearia, que nós vamos na esquina comprar alguma coisa, nós estamos pagando impostos. E aonde está indo os nossos impostos? Eu pergunto nesta manhã de hoje. Para onde está indo nossos impostos? Eu e você pagamos impostos, taxa de iluminação pública, quase R$10. Tem lugares por aí que passa de R$10. Taxa de iluminação pública para viver no escuro. Nós não merecemos isso. Em várias cidades do estado do Goiás, já tem iluminação pública aí, com iluminações mais adequadas, né? Lâmpadas de LED, as ruas iluminadas, canteiros de obra por todo lugar. A cidade está evoluindo, enquanto que Planaltina de Goiás está nessa situação. E nós não podemos reclamar, nós não podemos falar nada. Por que nós não podemos falar nada? Nós não podemos nos calar diante disto. Nós não podemos deixar esta herança maligna, maldita, corrupta para os nossos antecedentes, para os nossos filhos e netos. Nós não podemos aceitar essa situação que estamos vivendo hoje em Planaltina de Goiás. Quando nós olhamos para o transporte público é de cortar o coração. Todos os dias, nós nos deparamos com ônibus quebrados pela estrada. Certo dia teve 3 ônibus quebrados, um próximo do outro na BR-020. E nós, a população, sofrendo, né? Às vezes em transporte superlotado, caindo nos pedaços, maltratados muitas vezes. Entendeu? E eu falo, onde está o Ministério Público? Onde está o Ministério Público que não faz nada? Pagamos uma das passagens mais caras do entorno do Distrito Federal. Tá certo? R$7,20 a cada passagem, a cada viagem que você faz. É por isso que muitas vezes as pessoas, os empresários de Brasília, eles dão preferência a contratar pessoas que moram em outras cidades satélites. E muitas vezes despreza a população de Planaltina de Goiás. Despreza muitas vezes porque não quer ter gasto com as passagens. E eu falo para você nesta manhã, é de ficar indignado sim. É de ficar indignado com a situação, porque nós temos que falar e nós temos que usar sim as nossas redes sociais para denunciar, para brigar, para reclamar, para lutar pelos nossos direitos. É lamentável, é muito triste. Em pleno feriado, muitas vezes, eu tive essa experiência, em pleno feriado, nós passamos e lá estava o ônibus quebrado lá no DVO, e as pessoas em plenas 13 horas da tarde do feriado, indo para o trabalho, na beira da estrada. E aí, como é que fica a situação? Nós temos que lutar pelo nosso povo, nós temos que lutar pela nossa comunidade, nós não podemos deixar que a história do povo planaltinense fique jogado na lama, literalmente falando. E nós temos que cobrar das autoridades. Não podemos ter medo não, irmãos. Ameaças vão vir. Você acha que é fácil para mim chegar aqui e falar essas coisas? Né? Eu sei que eu vou sofrer retaliações, mas eu quero que você tenha coragem de falar, de lutar, porque nós sabemos que estamos próximos, estamos num ano, né, de políticas, um ano eleitoral, e nós sabemos que você vai receber visita de pessoas com promessas. Eu falo para você, não caia na promessa desses que já estão aí. Não caia na promessa desses lobos vestidos em pele de cordeiro que estão aí, né? Aproveitando a situação, se dando bem por cima da carne seca, literalmente falando, enquanto que muitas vezes não fazem nada. É muito bom morar em Planaltina de Goiás, tá? Eu amo essa cidade. O povo é honesto, o povo é humilde, o povo é trabalhador, tá certo? Planaltina de Goiás tem shopping, tá certo? Coisa que em alguns lugares não tem. Por sinal, Planaltina de Goiás tem 2 shoppings, tá certo? Planaltina de Goiás tem cinema, coisa que em muitos lugares não tem. Planaltina de Goiás, tá? Tem feiras. Planaltina de Goiás tem opções para você sair e se divertir.
tem praça de alimentação, tá? Então, Planaltina de Goiás, ela tem muitas coisas a oferecer à população, mas tem duas coisas que não tem Planaltina de Goiás. Eu vou falar, tá certo? Eu vou falar, tem duas coisas que não tem Planaltina de Goiás. Planaltina de Goiás não tem prefeito, pronto, falei. Planaltina de Goiás não tem vereador, não tem, falei. Sabe por quê? Porque se tivesse, trabalhava. Se tivesse, fazer alguma coisa pelas pessoas. É lamentável, é vergonhoso ver a situação que estamos vivendo hoje. Chega uma hora, irmãos, que paciência tem limite, tá certo? Agora você compra o seu veículo aí em 48 vezes para pagar, tá certo? Paga uma fortuna. Você compra um veículo aí, você paga 2 financiado. E quando você menos espera, você tem que trocar a suspensão toda, porque quebrou com as buraqueiras. Quem vai pagar essa despesa para você? Quem vai repor os gastos? Quem vai pagar o transtorno que você passa? Nós temos que pôr um fim. Nós temos que decidir. 2020 é um ano de decisão para mim e para você. Nós não podemos aceitar do jeito de estar as coisas. Nós não podemos concordar. Martin Luther King, ele sempre fala: o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então nós não podemos nos calar. Tá certo? Não adianta tentar nos intimidar. Não adianta tentar nos calar. Como a palavra de Deus diz, que se tentarem nos calar, até as pedras clamarão. Tá certo? Hoje nós somos aqui, nós do meu ministério, nós temos 5 congregações. 5 congregações, tá certo? Aqui em Planaltina de Goiás temos 2 no bairro São José 1, bairro São José 2, temos uma aqui no Paquetá e a sede 4, com uma mais, né? Nós temos uma também em Planaltina DF, temos uma na Barra do Garça, tá certo, Goiás. Então, olha só, já pensou se todo o povo se unir, entendeu? E trazer a mudança, trazer a transformação para a nossa cidade. Nós temos que fazer de Planaltina de Goiás um lugar bom para se viver, porque nós temos sonhos nessa cidade, nós temos projetos. Muitas pessoas, assim como eu, tinham o sonho de ter um lugar para morar, de ter um lugar para viver. Então nós compramos a tão sonhada casa própria, certo? Financiada em 30 anos. Olha só, é investimento de 30 anos, irmãos. Pessoal, é investimento de 30 anos, é investimento de uma vida. Tem pessoas que estão aqui 50 anos morando em Planaltina de Goiás ou mais, e sempre convivendo com essa situação lamentável, esse caos que foi instalado na nossa cidade. Então estou aqui hoje falando tudo que eu deveria ter falado antes, tá certo? Não adianta passar a mão na cabeça desses políticos, não adianta ter medo, não adianta se intimidar com a situação. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco. Nós não podemos aceitar, irmãos. Pessoal, nós não podemos aceitar a situação que estamos vivendo. A cidade de Planaltina de Goiás, uma cidade próspera, produtiva, e nós estamos vendo aí, muitas vezes quando vem algum benefício, algum projeto, como o mercado que vinha, o atacadão que vinha, eles conseguiram barrar. Vocês já pararam para pensar quantas oportunidades de emprego, entendeu? Este atacadão ia fornecer para nós aqui, quantas famílias iriam ser beneficiadas com os preços mais baixos, e eles conseguiram barrar até isso. Ou seja, estão impedindo o crescimento da cidade. Estão impedindo que novos investidores venham para a cidade. Sabe por quê? Porque tem medo de serem tirados, tá certo? Neste ano eleitoral, neste ano de política, das políticas, tem medo de perder, entendeu? Mas eu quero falar para você nesta manhã de hoje, reflita no que eu estou falando. Não deixe que este vídeo, entendeu, se apague, se perca dentro de 24 horas. Compartilhe, envie para as pessoas, questione, fale também. Eu quero falar para você, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que lutar pela nossa comunidade, pela população. É lamentável, irmãos, você poder sair da sua casa e você não poder chegar em um destino, em outro lugar. Por quê? Porque os buracos atrapalham você de chegar. Eu estive ontem andando nas ruas aqui, é lamentável, irmãos. Entendeu? E todos os lugares, de leste a oeste, de norte a sul, centro, todos os lugares estão assim, em Planaltina de Goiás. Tá certo? É tido como uma cidade que está abandonada mesmo. Não tem mais uma infraestrutura. Os administradores não se preocupam no bem-estar da população, só no bem-estar próprio. É lamentável o que eu estou falando para você, mas eu preciso falar para você nesta manhã de hoje. Tá certo? Sei que você é duramente criticado, mas eu não me importo com as críticas não. Tá certo? O que eu não posso é me calar diante dessa situação. Eu não posso me calar. Tá entendendo? Às vezes nós vamos ver pelas ruas aí como eu vi hoje.
As pessoas muitas vezes estão transitando pela rua e de repente vem um transporte, vem um veículo ali e sem querer passa naquela buraqueira, joga lama nas pessoas. Às vezes não é nem intencionalmente, é porque é tanto buraco que não tem como você desviar. Você tenta desviar de um buraco, você cai no outro, tá certo? Então eu quero que você pense com carinho. Eu quero que você reflita, você que está me vendo, você que está me acompanhando, você entenda que nós precisamos fazer uma mudança nessa cidade, tá certo? Nós sabemos que agora, em 2020, que já estamos, né, o ano das eleições, nós sabemos que vai surgir muitos candidatos, né, muitas pessoas, mas eu quero que você escolha aquele que realmente você vê que vai fazer alguma coisa. Talvez você está se perguntando, Gleison, mas por que essa preocupação toda por Planaltina? É porque eu moro aqui, entendeu? É porque eu moro aqui e eu quero que você entenda uma coisa, que muito antes de eu vir morar aqui, eu já fazia trabalhos sociais, tá certo? Eu fui criador de um projeto chamado Dando Pão a Quem Tem Fome, em Planaltina, DF, onde juntamente eu e a diaconisa Eusa, minha esposa, e os irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus Cidade Seta, nós distribuímos pão e leite pela madrugada para os moradores de rua, ali em Planaltina, tá certo? Então já fazia esse projeto de benefício para a sociedade, tá certo? Quero falar mais para vocês, sem nem mesmo eu morar no setor Arapoangas, eu consegui junto à administração de Planaltina, tá? A colocação dos meios-fios, tá certo? Para um setor ali em Planaltina de Goiás, ali em Planaltina DF. Eu consegui através da administração, através do diálogo, mas eu nunca precisei brigar, nunca precisei discutir, caluniar, nem difamar nenhum dos administradores. Eu simplesmente usei as vias legais, procurei a administração de Planaltina DF na época, fiz um baixo-assinado com o nome dos moradores e apresentei ao administrador Vicente Salgado na época. E este, juntamente com o secretário de obra, foram lá e colocaram os quebra-molas em todas as avenidas completas ali de Planaltina DF. E eu falo para você, mesmo sem eu ter cargo nenhum, sem ter nenhuma função, sem ter nenhum envolvimento com partidos políticos, eu consegui esse benefício para a comunidade. E eu falo para você hoje, eu gostaria de poder fazer mais por vocês, porque eu estou indignado com a situação. E você não entendeu o que é um homem indignado com a situação. Entendeu? Chega um momento em nossas vidas que nós ficamos indignados. O que nos faz tomar decisão é a indignação. Se tudo estivesse bem, prometo a você que eu não estaria falando dessa forma. Se não tivesse coisas a reclamar, eu não estaria falando dessa forma. Mas eu quero que você entenda, a minha indignação é essa. É que eu estou vendo pessoas que estão sendo, né, impossibilitadas de deixarem as suas casas para cuidar dos seus haveres lá fora, porque não tem como sair de casa. É lamentável você pagar suas taxas de PTU, você paga o seu IPVA do seu veículo, você paga a taxa de iluminação pública e você não tem benefício nenhum. Não tem benefício nenhum. Qual é o benefício que nós estamos recebendo? Porque nós não temos administradores. Então eu quero que você coloque a sua mão na consciência hoje. Eu sou seu amigo Gleison Silva, tá certo? Estou aqui falando, estou divulgando uma realidade. E eu quero que você pense positivo junto comigo. Nós temos que fazer a mudança. Nós temos que trazer essa mudança para a nossa cidade. Nós temos que tirar Planaltina de Goiás dessa forma estratégica que eles criaram aí, entendeu? De só levar a cidade ao caos. Chega. Chega de... Toda notícia que nós temos é só de notícias ruins da nossa cidade. Toda matéria que nós vamos ver só fala da corrupção. Só fala das mudanças que teve de prefeito. Chega, nós temos que colocar um basta, um ponto final nisso. E isso só vai acontecer quando eu e você decidir votar nas pessoas corretas. Pessoas que realmente tenham amor por esse lugar. Pessoas que realmente andam pelas ruas e vê a necessidade do povo. Você já parou para pensar na quantidade que tem de lotes vazios e abandonados nessa cidade? Você já parou para pensar no risco que você corre todos os dias quando você sai da sua casa pela madrugada para ir para o seu trabalho? É Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. Mas nós temos sim que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos aceitar, irmãos, viver uma cidade totalmente abandonada, onde o mato toma conta de todos os lugares. Tem ruas aqui onde nós passamos que nós não sabemos onde começa a rua, onde termina o mato. Tá certo? Nós não sabemos se estamos numa área urbana ou numa área rural. Nós temos que cobrar, pessoal. Nós temos que cobrar das administrações. Nós temos que falar porque nós temos direito. A Constituição nos dá este direito.
Nós temos que cobrar da administração. Cidade limpa, cidade organizada. Nós não temos uma organização na nossa cidade. Canteiros, né? Plantados com árvores, com plantas floridas. Entendeu? Nós temos que investir na infraestrutura da cidade. Pavimentação. Né? Nós não temos pavimentação. Entendeu? Águas fluviais. Nós sabemos que quando a chuva cai, a enxurrada desce para o córrego. Só isso nós sabemos. Tá entendendo? Então nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar pelo bem-estar da nossa sociedade, da nossa família. Porque é aqui que nós escolhemos para viver. Você que chegou agora, você que se mudou para a cidade agora, eu quero que você não desista, que você não se desanime, que você não se escandalize com esta mensagem que eu estou passando para você na manhã de hoje. Mas eu quero que você seja mais um que faça o que eu estou fazendo, que denuncie, que lute, que não tenha medo não. Vão ser contra você, vão. Tá certo? Mas eu quero que você entenda que nem Jesus agradou a todos. Certo dia Jesus foi perguntado por um certo jovem rico o que deveria fazer, né, para herdar o reino dos céus. Ele falou, ó, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Ele pensou duas vezes, ele queria seguir Jesus, queria herdar o reino dos céus, mas não queria abrir mão dos bens materiais. E ele chamou Jesus de bom, e Jesus falou, olha, só existe um que é bom, que é Deus. Ou seja, você não vai conseguir agradar todo mundo, eu também não vou, tá certo? Mas nós temos que lutar para oferecer o melhor para a nossa sociedade. Nós temos que lutar para oferecer o melhor para a nossa comunidade. É você poder ver as pessoas indo para os seus trabalhos com segurança, ruas iluminadas. Sabe por que eu falo ruas iluminadas? De 5 a 10 postes, tem 8 que estão apagados. É verdade. Você conta 8 postes de iluminação pública, tem 2 ou 3 que estão apagados. Não funciona a iluminação pública. Tem uma equipe na rua trocando lâmpada. Mas eu não sei o que acontece, porque troca hoje, amanhã está queimada de novo. Tá certo? Nós poderíamos ter uma iluminação de qualidade. Nós poderíamos ter lâmpadas de LED, fluorescente, ruas mais claras, para inibir a ação dos marginais. Porque eles estão procurando só mesmo uma oportunidade para agir. Mas nós não lutamos por isso. Mas nós temos que lutar por isso, bem-estar. Nós temos que lutar para ver nossas ruas limpas e organizadas. Tá certo? O pessoal da limpeza pública. Culpa deles? Não, não é culpa deles. Eles estão trabalhando sim. O pessoal da coleta seletiva, coleta os lixos das ruas, estão trabalhando sim. Parabenizo a eles, como eu fiz outro dia. Outro dia eu me reuni com um grupo de amigos e vizinhos e nós oferecemos aos trabalhadores da limpeza urbana que passa aqui no Jardins Paquetá, oferecemos a eles uma espécie de gratificação, de agradecimento. Oferecemos a eles panetones e uma caixinha de suco. Algo tão simbólico, mas que alegrou o dia deles. Porque a culpa não é deles. A culpa muitas vezes somos nós que jogamos os lixos nas ruas. Mas nós também sabemos que a administração deveria colaborar mais, né? Deveria colaborar mais, colocar alguns pontos, né, onde as pessoas pudessem depositar os lixos, porque tem muitas pessoas que onde eles moram não tem, a coleta não vai até lá, porque o acesso é difícil. Então eles pegam os seus lixos domésticos e vêm e depositam na esquina. Seria tão interessante se tivesse um projeto, um programa onde aquele lixo fosse recolhido no final do dia. Seria tão bom quando nós olhássemos para os nossos setores, né? E vêssemos pessoas varrendo as ruas, as pessoas capinando. Por que não cria frente de trabalho? Me diz uma coisa, por que a administração de Planaltina de Goiás não cria uma frente de trabalho onde cada morador do setor junta ali 10 pessoas que estão desempregadas e a prefeitura contrata essas pessoas e coloca eles para capinar aquela rua, aquele bairro, aquele setor. Cada setor deveria ser assim. É ideias que eu tenho. Mas essas ideias nunca vão chegar aos administradores, porque eles não estão dispostos a me ouvir. E outra coisa, não adianta eu ter projetos, eu ter ideias e passar para eles, porque se eles estão aí há 20 anos e nunca fizeram, por que eles vão fazer agora?
Entenderam? Então eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos projetos, assim como tem muitas pessoas aqui em Planaltina de Goiás. Eu tenho visto, acompanhado nas redes sociais, muitos homens que têm muitas ideias boas, muitos projetos bons. Então agora em 2020 seria muito interessante a gente renovar esse quadro aí político aí, tá certo? Começando e não votando nenhum que está lá. Não vote naqueles vereadores que estão lá. Não vote no prefeito que está lá. Dê oportunidade para um novo prefeito. Dê oportunidade para um novo vereador. Você vai escolher, vai surgir muitos. Você tem o direito de escolher. Você tem o direito de escolher quem que você quer que esteja lá dentro. Porque cabe a mim e a você, através do nosso voto, através do meu voto e do seu voto, nós vamos escolher quem vai estar lá dentro. E eu falo a você, escolha alguém que realmente lute pelo direito do povo, alguém que não tenha medo, tá certo? Eu mesmo sou um deles. Eu não tenho medo de lutar pelo direito do povo. Se eu tiver a oportunidade, eu vou lutar. Se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. Se eu tiver a oportunidade de trabalhar pelo povo, eu vou trabalhar. Não adianta essa. Fala assim, mas é porque é o ano político. É porque tem interesse. Tem interesse sim. Eu tenho interesse sim. Eu tenho interesse no bem-estar da comunidade. Tá? Eu tenho interesse sim de poder passar pela BR-020 e não ver nenhum ônibus quebrado. Eu tenho interesse sim de ver as empresas que estão lá no DF contratar os moradores de Planaltina de Goiás para trabalhar. Sem ter que jogar na cara, falar que a passagem é cara. Tem pessoas que moram em Planaltina de Goiás que para poder conseguir um emprego lá em Brasília, eles dão um endereço do Distrito Federal. Tá certo? Para não perder o emprego. Porque tem medo de perder o emprego por causa da passagem. Outros pagam passagem do próprio bolso. Lamentável. Sendo que a administração poderia juntar ali com o pessoal do transporte, né? A empresa que faz a linha. Eu digo, por que não tem uma licitação? Por que somente uma empresa trabalha dentro de Planaltina de Goiás? Por que monopólio? Por que corrupção? Porque comprou? Porque pagou o direito a explorar aquela linha? Ou explorar a população? Então você está aqui diante dos fatos. É tanto se você entrar no YouTube, você vai lá, Gleison Silva, a realidade dos fatos. São fatos. E contra fatos não existe argumento. Tá certo? Então quando eu mostro a buraqueira aqui, eu não estou criando uma fake news não. Quando eu mostro uma buraqueira de uma rua, é a realidade. Tá certo? Quando eu mostro aí o mato aí 2 metros de altura, eu não estou mostrando uma fake news, não é uma montagem. É a realidade. Tá certo? Quando eu mostro ali um poste de iluminação pública totalmente apagado, as lâmpadas queimadas, eu não estou criando uma fake news. Não é uma montagem. É a realidade. Tá certo? Todas as vezes que eu vejo um cadeirante pelejando para chegar na sua casa, aqui em Planaltina de Goiás, nessas buraqueiras, não é montagem, não é combinado, não é uma pegadinha. É realidade. Por várias vezes eu ajudo um amigo cadeirante. Todas as vezes quando eu encontro com ele aqui no Paquetá, eu vejo ele naquela peleja, eu chego, pego na cadeira ali e começo a levá-lo. Tá certo? Por quê? Porque eu sei a dificuldade que ele está passando. Mas eu falo para você, talvez os administradores da cidade não sabem a dificuldade. Sabe por quê? Porque não anda a pé pelas ruas. Tá? Talvez porque, o transporte que ele utiliza não é o mesmo nosso. Sabe por que ele não se preocupa com o transporte público? Porque ele não pega ônibus 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ele não pega um ônibus lotado para ir para o trabalho. Tá certo? Sabe por que não se preocupa com a iluminação pública? Porque ele não anda pelas ruas da cidade no escuro, se arriscando a própria vida. Sabe por que não se preocupa? Porque a família dele não anda pelas ruas da cidade, escuras, enlameadas, esburacadas. É por isso que não tem preocupação, porque quando é muito fácil não se preocupar com o próximo quando você não sente a dor dele. É muito fácil você ignorar a dor do seu próximo quando você não está vivendo, você não conhece a realidade dele. Eu falo para você, só quem conhece a realidade do povo é que pode lutar pelo povo. Não adianta você colocar uma pessoa lá dentro que não conhece a sua realidade. Uma pessoa que não anda pelas ruas da cidade, uma pessoa que nunca entrou em um ônibus lotado, uma pessoa que nunca foi humilhada numa empresa porque mora em Planaltina de Goiás, uma pessoa que nunca foi chamada de pé de Todd. É lamentável isso, é pejorativo. As pessoas de Planaltina de Goiás, lá em Brasília, são conhecidas como lamentável. Por quê? Porque eles fazem a comparação da lama, do barro, da poeira nos nossos calçados, nos nossos pés. É triste,
ter que conviver com tudo isso e saber que não é culpa nossa, saber que é culpa da administração. Tem uma parcela de culpa sim de quem votou nos corruptos. Aí as pessoas falam, mas é porque chegando lá corrompe. Não, irmãos, não é que chegando lá corrompe, é porque seu caráter já está corrompido, não é porque vai chegar lá que vai se corromper, é porque a natureza já é corrupta, tá certo? A natureza do homem já é corrupta, entendeu? Então você quer saber quem é o homem, dê poder a ele. Mas eu quero que você entenda, nós temos que fazer essa mudança. E 2020 é o ano. Se eu e você não conseguir fazer mudanças em 2020, pronto. Eu não sei quando vai ser a próxima oportunidade. Mas eu, seu amigo Gleison Silva, eu estou aqui para falar para você, não aceite suborno, não venda o teu voto, não troque o teu voto, não negocie o teu voto, tá certo? Não se corrompa, porque todas as vezes que nós nos corrompemos, nós prejudicamos as pessoas do outro lado. Talvez você está falando assim, eu pensei que você vinha trazer uma palavra de Deus, essa palavra é de quem então? Se não é de Deus, um alerta de Deus para o povo de Planaltina de Goiás. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o justo geme. E eu estou falando esta manhã aqui para muitas pessoas, cristãos e não cristãos, pessoas, olha só, independente do teu credo religioso, tá certo? Porque o que salva o homem não é religião, não, o que salva o homem é Deus, tá? E nós não podemos nos calar. A pior coisa que existe na vida do homem é a covardia. É a covardia. Não podemos ser omissos. Existe o pecado de omissão. Tem pessoas que estão pecando por ser omisso, porque não tem coragem de falar. Aí você está falando, Gleison, você está falando só porque está na rede social. Não, se eu tiver a oportunidade de falar para a pessoa, eu falo para as pessoas. Eu sei que riscos eu corro. Eu sei que afrontas eu recebo. Eu sei que ameaças virão. Tá? Mas eu quero que você entenda que nós estamos em 2020. Da agora para frente não tem essa não. Não tem essa de porque você me deu isso. Não tem esse negócio não. 2020 é o ano da mudança. Tá certo? É o ano de mudança. Eu estou pelas ruas da cidade. Eu estou de olho, tá? Eu estou observando. E eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar, tá certo? Não estou sozinho, tá? Quero deixar bem claro que eu não estou sozinho, porque maior é aquele que está comigo e com você, tá? Deus está no controle de todas as coisas. Aí você fala, Gleison, mas você como cristão e você está entrando no cenário político. Estou sim, sabe por quê? Nós como cristãos, nós temos dupla nacionalidade, tá certo? Você está me ouvindo bem? Nós temos duas nacionalidades. Nós somos cidadãos do céu, porque nós cuidamos das coisas do Pai. Cuidamos da obra de Deus, cuidamos das ovelhas, cuidamos das almas, cuidamos do templo, cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa família, cuidamos da nossa vida espiritual. Cidadão do céu, tá certo? Dupla nacionalidade nós temos. E somos cidadãos da terra, cuidamos das coisas da terra, incluindo a política. Tá certo? Tá na hora de homens de Deus entrar nessa política. Essa política que está aí suja, corrompida, pecaminosa. Mas os homens de Deus, quando entram, ele tem que fazer a diferença. E não me importa se vou ser criticado. Tá certo? O que me importa é saber que eu vou lutar. O que me importa é saber que eu vou lutar pelos nossos direitos. E quando eu falo os nossos direitos, eu falo o direito de todos. Sem acepção de pessoas. Não falo sobre religião, falo de pessoas. Tá certo? Porque Deus, Ele ama o ser humano. Ele não ama a religião. Tá certo? Então, independente do seu credo religioso, tá certo? Nós temos que lutar por essa cidade. Não deixe a nossa cidade desaparecer do mapa, tá certo? Vamos tirar ela da estatística, isso, essa estatística que é uma cidade esburacada, que é uma cidade abandonada, que é uma cidade mal cuidada. Vamos mudar isso. Cabe a mim e a você. Eu quero que você frise bem no meu nome. Eu quero que você frise bem nas minhas palavras. Compartilha, por gentileza. Compartilha esse vídeo, esta live que eu estou fazendo hoje. Tá certo? Não estou sendo orientado por nenhum homem. Tá certo? Não tenho ligação com nenhum homem na área política. Mas eu quero falar para você, nesta manhã de hoje. Eu estou aqui para lutar por você. Eu estou aqui para lutar pelos seus direitos e pelos meus direitos. Não se calem. Por favor. Nos ajude a mudar essa situação. Nos ajude a fazer Planaltina de Goiás um lugar melhor para se viver. Eu te peço nesta manhã de hoje, eu, Gleison Silva, peço a você com todo carinho,
que me ajude nessa jornada, me ajude nessa caminhada, porque eu sei que não vai ser fácil, eu sei que realmente vai ser difícil. Muitas barreiras irão se levantar, muitas pessoas irão ficar contra mim como já estão, muitas pessoas vão até mesmo me chamar de louco, fanático, rebelde, mal agradecido, mas eu quero que você entenda que eu não tenho vínculo nenhum, eu não tenho dívida nenhuma com nenhum político dessa cidade, tá certo? E se eu for realmente buscar apoio de alguém, eu quero que essa pessoa entenda o meu real objetivo. O meu real objetivo é lutar pelo povo. Não adianta tentar me corromper, não adianta tentar me comprar, não adianta vir fazer promessas para mim, porque eu não acredito nas promessas dos homens. Eu somente acredito nas promessas de Deus, certo? Eu só acredito nas promessas de Deus, e Ele prometeu, certo? Ele prometeu que Jesus iria voltar um dia, e eu estou firmado nessa promessa, que é a volta de Jesus. Tirando isso, não tem promessa. Não adianta tentar me comprar, não adianta tentar barganhar comigo, porque não tem barganha, tá? A minha dignidade não tem preço. Então que fique bem claro, compartilhe este vídeo. Você que é aqui de Planaltina de Goiás, tá certo? Eu volto a dizer para você, nós temos que mudar o quadro. Eu quero que você use a sua rede social. Eu quero que você entre no meu Facebook, eu quero que você entre no YouTube, Gleison, Realidade dos Fatos. Eu quero que você divulgue o máximo possível, porque as palavras que eu estou falando hoje aqui, amanhã elas não serão as mesmas. E a palavra, eu disse que a palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia, e eu sei que nesta manhã existem muitas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Já me falaram que uma andorinha só não faz verão, tá certo? Mas eu não sou uma andorinha, tá certo? Eu sou servo de Deus. Assim como você que está me vendo e me ouvindo, você é servo de Deus, nós somos servos de Deus. E nós iremos lutar até a última hora. Lutar por dias melhores. Sabe por quê? Porque chega, tá? Você está falando, Gleison, mas por que esse tom que você está usando? É porque é o tom que nós temos que usar, irmãos. Chega. Tem que dar um basta nessa situação. Não concordo, não apoio, não aceito, não admito. Tá certo? A situação que a cidade está vivendo. Então você nessa manhã que chegou, que acompanhou, Deus abençoe a todos vocês. Estou vendo aqui as pessoas que já passaram por aqui, estão assistindo. Deus abençoe cada um de vocês que assistiu até agora, que acompanhou. Compartilhe, não estou assim em busca de fama. Eu quero que esta live seja divulgada, compartilhada com o máximo possível de pessoas, tá certo? Para que chegue nos ouvidos das autoridades. E não adianta tentar me calar, tá certo? Porque quem me trouxe para essa cidade foi o Senhor. Quem me trouxe para essa cidade foi o Senhor, e eu vim aqui para fazer diferença. Eu não vim aqui para brincar de ser cristão, não vim aqui para brincar de evangelizar para as pessoas. Eu não vim aqui para brincar de ser morador da cidade, tá certo? Eu não vim aqui para brincar de ser candidato não, tá certo? E eu quero falar para você, está cheio de pré-candidato na cidade. E eu vou deixar bem claro, eu estou disposto a lutar por você. Eu sou um dos pré-candidatos dessa cidade, tá certo? Você entendeu? Gleison Silva, tá? Do Ministério Assembleia de Deus Missão, Buritis 2, Jardins Paquetá, na pessoa do pastor Ronaldo Santos, tá certo? Então eu não estou sozinho. Eu sei que Deus está no controle e vai tudo ser feito conforme a vontade do Senhor. Sei que vai ter gigantes, mas a palavra de Deus diz que gigante Golias perdeu a cabeça. Então não tenho medo. Sei que vai existir barreiras, levantar muralhas. A palavra de Deus diz que as muralhas de Jericó caíram. Eu sei que vai surgir um mar pela frente. Mas eu sei também que a palavra de Deus diz que o mar se abriu para o povo passar em terra seca. Eu sei também que vai surgir fornalhas. Mas eu sei também que o quarto homem da fornalha está conosco. Eu sei também que vai surgir cova com leões. Mas eu sei também que o Senhor nos livrará da cova dos leões. Eu sei que muitas vezes vai surgir todo tipo de perseguição contra a minha vida e contra a sua vida. Mas eu quero que você entenda nesta manhã de hoje. Esta batalha, ela não é somente física, é uma batalha espiritual. Tá certo? 2020 é o ano da batalha não só física, mas uma batalha espiritual. Nós temos que eliminar, nós temos que vencer essa influência maligna no meio político que está sobre essa cidade. Esta maldição política que está sobre essa cidade tem que ser quebrada.
Então eu convoco você, de todos os ministérios, cristãos e não cristãos, tá? Independente do seu credo religioso, vamos orar, vamos fazer nossas preces, vamos clamar a Deus para que Deus venha estar estendendo as mãos sobre esta cidade Planaltina de Goiás e abençoando, quebrando todo jugo, toda maldição que foi lançada no meio político dessa cidade para poder prejudicar os cidadãos de bem. Então que você possa meditar em tudo que foi dito nesta manhã, não me tenha por ignorante, não me tenha por arrogante, mas apenas olhe tudo isso pelo lado positivo. Com certeza eu provo para você que você nunca ouviu ninguém falar da forma como eu estou falando. No momento posso parecer um homem solitário, tá? Como João Batista, que era a voz que clamava no deserto. Talvez muitas pessoas não estão dando ouvido para o que eu estou falando, mas segundo a Escritura, a Bíblia diz que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha trabalhar nos nossos corações, nos convencendo, nos orientando, nos capacitando, para que possamos fazer as coisas certas. Deus abençoe todos vocês que já passaram por aqui, agradeço a cada um de vocês, foram muitas pessoas, desde já muito obrigado ao Jefferson, né? Quero agradecer também aqui, Carmo, Roberto, Deus abençoe, Camila, Deus abençoe, o Sérgio, Xavier Ribeiro, que Deus abençoe, o Samuel, que Deus continue abençoando, Luz e Lúcia, Luz e Lúcia, Deus abençoe, Manuel, que Deus abençoe, Manuel, Deus continue abençoando, Aristeu, Deus abençoe, Aristeu, o Ebenezer, Deus abençoe, Francisco, Deus abençoe vocês que já passaram por aqui. Se vocês puderem compartilharem este vídeo, esta live, tá? Eu ficarei muito grato. Deus abençoe todos vocês e estou à disposição de vocês para estarmos aí sempre lutando por nossa cidade. Paulo Roberto acabou de entrar, que Deus abençoe Paulo Roberto, tá? Deus abençoe sua casa, sua família. Estamos aí trabalhando, né, para que 2020 venha ser um ano de vitória para a nossa população. Chega de tudo que nós já vivemos. Deus abençoe, vou finalizar por aqui. Tem alguns compromissos a ser feitos. Entre lá no meu Facebook, né? Entre lá no YouTube, Gleison Silva, Realidade dos Fatos. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, tá? E eu quero falar que estou à disposição de vocês para conversar, tá? Preciso da força, do apoio de vocês. Como já anunciei aqui, eu não tinha anunciado antes, mas eu sou sim um pré-candidato a vereador dessa cidade. Então, independente das críticas, eu estou à disposição para ouvir cada um de vocês. Deus abençoe, fique com Deus, tenha um dia abençoado por Deus.